bobó de camarão, moqueca de camarão, camarão na moranga, risoto de camarão, vatapá e caruru. Se você gosta de camarão, com certeza já ouviu falar de um destes deliciosos pratos. Mas o que realmente adiciona sabor e deixa estes pratos deliciosos de verdade é este caldo de cascas e cabeças de camarão, que vou te ensinar a fazer neste vídeo. E também vou esclarecer algumas dúvidas comuns acerca da cabeça do camarão. Por exemplo, será que tem algum benefício para a saúde? Será que tem realmente fezes na cabeça do camarão? E o que é realmente essa tirinha ao longo do corpo dele? Confira as respostas ao longo do vídeo e descubra qual o segredo para este caldo ser tão saboroso. Para esta receita eu vou usar 750 gramas deste camarão tigre, eu comprei eles congelados. Mas se você tiver como comprar eles frescos é melhor ainda. Você também pode usar outro tipo de camarão de sua preferência, ou que você ache com mais facilidade na região onde você mora. O importante é que eles estejam inteiros com casca e cabeças, e que estejam crus, pois alguns vendidos congelados já vêm pré-cozidos. O primeiro passo aqui é remover as cabeças e cascas, e este passo é bem simples, apenas segure e torça ambas as partes desta forma. Em seguida use uma faca pequena, e vá posicionando e abrindo ela dentro da casca, desta forma. Talvez muitas pessoas não saibam, mas é na cabeça do camarão que se localiza o seu coração. Nela também se localiza praticamente todo o sistema digestivo desse crustáceo. Ele possui um órgão chamado hepatopâncreas, que fornece as funções que nos mamíferos são fornecidas separadamente pelo fígado e pelo pâncreas, incluindo a produção de enzimas digestivas e a absorção de alimentos digeridos. Muitos imaginam que a cabeça do camarão contém sujeira e fezes, mas na verdade elas ficam em outra parte, que precisa ser removida para uma limpeza correta, e mostrarei mais detalhes sobre isso adiante. Depois de remover as cascas e cabeças, eu deixo elas de molho em água com 4 colheres de sopa de vinagre, por aproximadamente 20 minutos. E depois enxago eles bem em água corrente. Pesquisadores brasileiros defendem o consumo da cabeça de camarão e afirmam que pode ser um grande aliado na saúde cardíaca, pois são as partes mais nutritivas do alimento. Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, garante que a cabeça, a casca e a cauda do camarão são as mais ricas em proteína, ácidos graxos e ômega 3, importantes para preservar o coração e ajudar no sistema imunológico. Aqui eu aqueço um pouco de azeite de dendê numa panela, e em seguida acrescento as cascas e cabeças dos camarões. Percebam que as cascas começam a mudar de cor, de transparente para uma cor alaranjada, e isso não é ação do azeite de dendê, pois mesmo usando outros óleos ou água essa reação vai ocorrer. Isso acontece porque o camarão tem um pigmento chamado de astaxantina. Esse pigmento fica oculto quando o camarão está vivo, porque está preso nas moléculas de proteínas, por isso o camarão aparenta ser acinzentado ou sem cor, mas quando aquecido ele revela sua verdadeira cor, pois o calor destrói a proteína que oculta a astaxantina. Estudos mostram que a astaxantina é um antioxidante superpotente, que apresenta vários benefícios à saúde, entre eles, fortalecer o sistema imunológico e retardar o envelhecimento, prevenindo assim várias doenças degenerativas como o câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares, aterosclerose e doenças pulmonares. Depois de refogar as cascas e cabeças, eu transfiro elas para uma vasilha e reservo. Agora vou refogar os legumes na mesma panela, sem lavar, pois essa sujeirinha das cascas na panela está cheia de sabor. Então eu aqueço um pouco de azeite e em seguida adiciono alho, cebola e os demais ingredientes: alho poró, aipo, pimentões, tomate, cenoura, gengibre e pimenta. Depois de refogar os legumes, eu coloco os camarões de volta à panela e adiciono 2 litros de água fria. O camarão também possui propriedades no combate à artrite e à artrose, graças à glucosamina, que é eficaz em reduzir o desgaste das articulações, melhorando a qualidade de vida das pessoas com artrose. No mercado há várias opções de suplementos de glucosamina, extraída normalmente da casca do camarão. Depois de adicionar a água, eu acrescento um pouco de coentro e pimenta do reino moída na hora. Se preferir, adicione sal nesta etapa, ou só na hora de usar o caldo para o preparo desejado. Você pode adicionar outros temperos de sua preferência. Aqui eu não adicionei todos os temperos que uso, mas geralmente eu também coloco cominho em pó, folhas de louro, páprica e cúrcuma, que são fonte de muitas vitaminas e antioxidantes.
Depois deixo cozinhar em fogo baixo, por aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Depois é só filtrar o caldo com uma peneira e descartar as cabeças. Outra opção é processar essas sobras no liquidificador e depois filtrar numa peneira, mas fica a critério de cada um. Eu faço isso com os camarões pequenos, pois normalmente, os camarões pequenos podem ser consumidos sem retirar a cabeça e a cauda, como estes aqui, são bem pequenos. Este vídeo é de um outro caldo que fiz antes deste, utilizando estes mini camarões para intensificar mais o sabor do caldo, mas não é algo necessário. Neste dia eu adicionei eles no liquidificador, com um pouco do caldo das cascas e cabeças, e depois filtrei o caldo de novo usando uma peneira, para eliminar o bagaço das cascas. Mas não costumo fazer isso com os camarões grandes. Depois de pronto, você pode armazenar o caldo no freezer por até 3 meses. A seguir eu mostro como fazer a limpeza do corpo do camarão e como deixá-los preparados para o consumo. Esse passo é muito simples, você pode usar um palito de dentes ou um destes palitos de churrasco e afiar bem a ponta. Depois é só fazer um furinho assim nesta parte do camarão e puxar essa tirinha cinza para cima. Essa linha preta dentro do camarão é uma tripinha e deve ser retirada antes do cozimento. O camarão tem 2 tripas, uma em cima e outra embaixo, e é na tripa de cima onde ficam os restos de ovas e fezes. Acredita-se que ela também possua restos de areia, de chumbo e de cádmio, que pode ser tóxico para o corpo, se consumido em excesso. Uma outra maneira de remover essa tripinha é fazer um corte na parte superior do camarão com uma faca, e puxar a tripinha com a ponta da faca ou com os dedos. Mas eu acho o método do palitinho muito mais fácil e prático. Depois eu lavo eles com água e vinagre, e em seguida tempero com sal e pimenta do reino. O camarão não pode cozinhar por muito tempo, pois ele pode ficar borrachudo. É preciso tomar bastante cuidado e saber usar as técnicas corretas, senão você pode perder a receita. Quase sempre, ele é o último ingrediente a ser levado à panela. Nas minhas receitas de bobó, vatapá e risoto eu sempre adiciono ele no prato, nem coloco na panela com os outros ingredientes. Para isso eu faço esse preparo básico para todas as receitas que uso camarão. Depois de temperar eles, eu dou uma leve fritada neles, com azeite de oliva ou de dendê, dependendo da receita. Neste caso ele precisa estar bem sequinho. Normalmente eu seco eles com papel toalha, pois o excesso de água impede que ele doure rapidamente. Esse processo é muito rápido, menos de 2 minutos de cada lado. O resultado será um camarão firme e suculento. Veja o vídeo de receitas que eu fiz aqui no canal, usando estes camarões e o caldo na descrição deste vídeo. Ou no card acima tem o link para a receita do bobó de camarão, vatapá e caruru. Nesta outra opção eu selo os camarões antes de fritar, usando amido de milho. Usar amido de milho para revestir e fritar alimentos não é uma ideia nova, é uma técnica usada há muitos anos na China, traduzida por aveludar, que é um método chinês de marinar que mantém carnes delicadas e frutos do mar úmidos e macios durante o cozimento. O revestimento de amido de milho cria uma barreira protetora que sela a umidade, e também ajuda a evitar que os alimentos cozinhem demais e fiquem duros. A técnica de aveludar é muito fácil e dá resultados surpreendentes. Simplesmente cubra os camarões ou outra proteína de sua preferência, em uma mistura de clara de ovo, amido de milho, óleo de gergelim e sal, antes de fritar em óleo quente ou escaldar em água fervente. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva no meu canal para ser notificado assim que eu postar novos vídeos, com mais dicas e receitas como esta. Obrigada por assistir!